E aí, pessoal? Hoje vamos investigar um caso que está deixando muito investidor com a pulga atrás da orelha. A gente está falando do TRIXF11. É um fundo bem conhecido, mas que está numa maré estranha. Enquanto o mercado de fundos imobiliários sobe, a cota dele não para de cair. A gente precisa entender o que está por trás disso. E não é só impressão não, olha só os números. Desde o final de outubro de 2025, o IFIX, que é o termômetro do mercado, subiu quase 8%. Já o TRXF11 caiu mais de 9%. A gente está falando de uma diferença de quase 17 pontos. É muita coisa. Fica claro que existe uma força específica empurrando esse fundo para baixo. Pois é, essa é a pergunta que todo mundo quer responder. Para começar a desvendar esse mistério, acho que o melhor é ir direto no suspeito mais óbvio, aquele que está na boca do povo. Exatamente. O primeiro culpado que vem à mente de todo mundo são as notícias recentes sobre o grupo Pão de Açúcar, o GPA, que é um inquilino bem relevante do fundo. Só que é aqui que a análise começa a ficar mais interessante. Quando a gente bota o número na tela, o susto diminui um pouco. A participação do GPA na receita é bem menor do que o alarde pode sugerir, não é? Exato, estamos falando de 7,84%. Lógico, não é um valor desprezível, mas também não é algo que vá quebrar o fundo. Na verdade, isso até mostra que a diversificação da carteira está fazendo o seu papel de proteger o todo. E tem mais coisa para pôr na balança. Essa recuperação do GPA é extrajudicial, ou seja, o foco são as dívidas com credores, não os contratos de aluguel. E o principal, os aluguéis estão sendo pagos em dia. Se a gente somar isso aos contratos atípicos, que são mais amarrados, e a qualidade dos imóveis, parece que o risco é bem mais controlado. É para ficar de olho? Com certeza. Mas não parece ser o fim do mundo. Mas olha só, aqui vem o ponto que praticamente enterra essa teoria. A cronologia. A cota do TXRF11 começou a cair lá em outubro de 2025. A notícia do GPA só veio a público em março de 2026. Os tempos não batem. Isso nos força a procurar o verdadeiro motivo em outro lugar. Perfeito. Se a resposta não está num problema do inquilino, talvez ela esteja em algo que à primeira vista parece ótimo, o crescimento absurdo que o fundo teve nos últimos tempos. E quando a gente fala em crescimento, é crescimento de verdade. Dá uma olhada nesse gráfico. O patrimônio líquido simplesmente triplicou em pouco mais de um ano. Foi de 2 bilhões para mais de 6 bilhões de reais. É um ritmo alucinante, para dizer o mínimo. E esse crescimento todo veio com uma mudança de perfil. O fundo, que era super focado em varejo, tipo os supermercados, de repente virou um fundo híbrido, entre logística, hospital, shopping e imóvel de educação. Essa mudança de identidade pode não ter agradado aquele investidor mais antigo, que gostava do foco original do fundo. É uma boa pergunta. Uma mudança de estratégia, sozinha, faria o preço cair 9%, enquanto todo o resto do mercado sobe? Parece um pouco forçado. Acho que ainda tem uma peça faltando nessa história. Concordo. E é aqui que a gente chega no que parece ser o centro da questão. Talvez o problema não seja o que o fundo comprou, mas sim como ele pagou por todas essas aquisições. É aí que a gente pode encontrar a fonte dessa pressão toda. Pois é, o fundo usou uma estratégia bem inteligente para acelerar a expansão. Em vez de captar dinheiro para depois comprar os imóveis, ele foi direto na fonte. Ele pagou os vendedores dos imóveis usando as próprias cotas como se fossem dinheiro. E aí está o pulo do gato. A pessoa que vendeu um imóvel de milhões, geralmente quer o dinheiro na mão. Ela não quer necessariamente virar uma grande acionista de um fundo imobiliário. Então qual o próximo passo dela? Ir ao mercado e vender esse caminhão de cotas que recebeu. E a gente não está falando de troco. As estimativas mostram que foram pagos entre 2,5 e 3 bilhões de reais em imóveis dessa maneira. Imagina o volume gigantesco de cotas que foi parar na mão de vendedores que provavelmente só querem liquidar essa posição o mais rápido possível. Para a gente entender o tamanho desse impacto, vamos olhar o volume financeiro. Num dia normal, antes dessa história toda, o fundo negociava uns 10 milhões de reais. Agora, olha o salto que deu. Foi para quase 26 milhões de reais por dia, mais do que dobrou. Isso é a prova material de que existe uma força vendedora massiva e contínua atuando. É a lei da oferta e da procura na sua forma mais pura. Tem muito mais gente querendo vender do que querendo comprar. Então, para amarrar as pontas, a gente tem um cenário bem claro. De um lado, os fundamentos do fundo, os imóveis, os aluguéis, os contratos, parecem estar em ordem. Do outro lado, a gente tem esse evento técnico, essa pressão vendedora gigante que está amassando o preço da cota. Exato. E isso abre duas interpretações. A primeira é uma pressão temporária. Assim que esses vendedores de imóveis conseguirem o dinheiro que queriam, essa força de venda vai secar e o preço tende a se normalizar. A segunda
Talvez o mercado esteja realmente reavaliando o fundo por causa da nova estratégia e dos novos ativos, e o preço está se ajustando a uma nova realidade. E no fim do dia, essa é a pergunta que vale ouro. Será que o mercado está penalizando o fundo por um problema de fundamento? Ou ele está apenas reagindo de forma exagerada a um excesso de oferta de cotas que tem data para acabar? Saber a resposta para isso é o que pode definir se isso é uma furada ou uma oportunidade. Bom, esperamos que essa análise tenha ajudado a jogar uma luz sobre o que está acontecendo com o TRXF11. Se você curtiu essa investigação, não esquece de deixar um like e se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos como este. A gente se vê na próxima.